Salmo 40. Vamos ler aí o Salmo inteiro, né? Tem 17 versículos aí, se não me falha a memória, vamos ver. Isso mesmo. Oração de confiança. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi já começa, reafirmando a sua confiança, a sua esperança, e obviamente ali toda a sua paciência, o seu aguardo na presença de Deus, esperando a resposta de Deus. E ele diz que Deus ouviu e respondeu o seu clamor. E agora ele nos descreve como que é, qual é o cenário, como ele estava se sentindo, como que ele se encontrava naquele exato momento. Basicamente aqui nós temos 4 divisões, antes de nós partirmos aí para a leitura. Do verso 1 ao verso 5, Davi vai estar descrevendo isso, Felizes são os crentes, aqueles que confiam em Deus. Bem-aventurado, alegre, feliz, abençoado, aquele que deposita em Deus a sua confiança. Do verso 6 ao verso 10, Davi vai descrever que Deus ele exige, e ele espera de nós um certo tipo de oferta. E alguns até vão achar, será se ele está dizendo assim, olha, Deus não quer sacrifício? Se foi o próprio Deus, lembrando aqui que o Salmo ele está ainda no Antigo Testamento, foi o próprio Deus que havia instituído o sacrifício. Então será se Deus não queria sacrifício algum? É claro que isso tem um sentido, e um significado. E ele diz que Deus ele quer uma oferta, e esta oferta deve ser a prática da justiça. Uma vida reta, santa, justa e piedosa, Não apenas um ritual vazio. E lembrando que nós não temos nenhum problema com o ritual. Há algumas pessoas que têm problema com o ritual. O culto é um ritual. O pequeno grupo é um ritual. A diferença é, você faz isso de forma mecânica e vazia. O culto é simplesmente mais um ritual, onde não há vida, você vem apenas para cumprir um cronograma, uma tabela, ou você crê que quando nós nos reunimos como igreja, o Senhor nos alimenta, o Senhor traz refúgio, o Senhor traz refrigério a nós. Então é disso que ele está falando. Do verso 11 ao verso 13, ele vai dizer, e vai levantar um clamor a Deus por misericórdia diante dos seus pecados. Então ele busca a Deus, mais uma vez, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia dele, para que o Senhor possa estender da sua graça e misericórdia sobre a sua vida. E do verso 14 ao verso 17, ele faz mais uma vez um contraste ali entre os ímpios, e os santos. Ou seja, ele vai dizer de maneira muito clara que os ímpios serão envergonhados e que os santos, eles serão exaltados. Então, do verso 1 ao verso 5, ele vai descrever isso. Abençoado, feliz é aquele que confia em Deus. Verso 2. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado, ou seja, feliz, abençoado, o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Aqui provavelmente a ideia do texto, você se lembra constantemente Deus exortava o seu povo, o povo de Israel, porque o tempo passava e vira e mexe eles voltavam a adorar a outros ídolos, eles voltavam a buscar ídolos. Viam alguém prosperando, viam algo dando certo nas nações vizinhas e provavelmente eles já recorriam, mesmo que não fosse de Deus, mesmo que não fosse debaixo da tutela de Deus, eles queriam também prosperar, avançar como as demais nações. E também, possivelmente aqui o significado é justamente de nós recorrermos aos homens deste mundo, aos ímpios, para que eles nos ensinem como criar, por exemplo, os nossos filhos, como você deve conduzir o seu casamento, como que você deve conduzir a sua vida de maneira geral. Muitas vezes nós recorremos a esses homens, aos arrogantes, aos ímpios, e nos esquecemos das Escrituras. E não pense que você está isento disso, você está livre disso. Nós vivemos em uma cultura e nós somos fortemente influenciados por essa cultura. Por isso a necessidade de sermos constantemente confrontados pela Escritura. Porque muitas vezes você pode estar fazendo algo achando que está sendo direcionado pela Escritura. Por exemplo, a criação dos seus filhos. Você faz algo pensando que é a Escritura que você está sendo norteado pela Escritura. Só que se você vasculhar um pouquinho mais, você verá que muitas vezes os princípios e os valores que você tem carregado são do mundo. São de homens ímpios, são de homens arrogantes, não emanam das Escrituras. Por isso, a importância de sermos constantemente
confrontados pelo Evangelho. Verso 5. Senhor, Deus meu, muitas são as maravilhas que tens operado e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se possa comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Ou seja, ele enxerga a grandeza de Deus, o cuidado de Deus, a bondade de Deus, coisa que muitas vezes nós não conseguimos contemplar no dia a dia. Ele está dizendo isso: o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso. E eu e você, nós temos também que nos esforçarmos diariamente para reconhecermos isso e vermos, por exemplo, na natureza. A natureza proclama a glória de Deus. Quantas vezes nós deixamos passar batido, quantas coisas nós não conseguimos ver ali a beleza, a grandiosidade de tudo isso que Deus fez, né, e tem operado. Verso 6. Tu não quiseste sacrifício nem oferta, abriste-me os ouvidos, não exigiste holocausto nem oferta de expiação pelo pecado. Será se Deus não exigiu nada? E lembrando que Davi está aqui ainda no contexto do Antigo Testamento. Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, tua lei está dentro do meu coração. Isso aqui é importantíssimo, né? Ele diz que ele quer proclamar a palavra de Deus, proclamar as boas obras, proclamar a misericórdia do Senhor, proclamar as maravilhas do Senhor, e não apenas isso. No verso 8 ele diz, eu gosto de fazer a tua vontade. Ou seja, eu tenho deleite, eu me alegro, eu sinto prazer em obedecer a tua palavra. E não apenas isso, no verso 9. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande assembleia. Não fechei os meus lábios. Ele diz que nós devemos proclamar a beleza, as maravilhas. Ele diz que tem prazer, que ele se alegra em fazer a vontade de Deus, que ele proclama a palavra de Deus. Ele proclama as boas novas. E é exatamente isso que eu e você também temos que fazer. Será se nós temos feito isso que Davi está descrevendo aqui? Primeiro, enxergar em tudo a mão do Senhor, a assinatura de Deus, nos alegrarmos e vermos ali a bondade, o cuidado e a misericórdia do Senhor, proclamarmos, né, tudo isso que Deus fez e tem operado, também nos alegrarmos, né, em cumprir a palavra de Deus, ou seja, gosto de fazer a tua vontade e realmente sermos ali um pregador ambulante do Evangelho, né, aonde Deus nos levar, que nós não nos calemos e preguemos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, como diz aí o apóstolo Paulo. Verso 10. Não ocultei a tua justiça dentro do coração. Proclamei tua fidelidade e tua salvação. Não escondi da grande assembleia o teu amor e a tua verdade. Senhor, não retires de mim a tua compaixão, teu amor e tua fidelidade. Guarde-me para sempre. Guarde-me sempre. Pois males sem conta me têm cercado. Os meus pecados me têm alcançado, de modo que não consigo ver. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Por isso, meu coração está desanimado. Senhor, agrada-te em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Então aqui você vê ele clamando a Deus por misericórdia diante dos seus pecados. E aí do verso 14 ao verso 17, nós temos aí ele dizendo que os ímpios serão envergonhados e os santos exaltados. Sejam logo humilhados e envergonhados os que procuram destruir minha vida. Voltem frustrados e sejam envergonhados os que têm prazer com minha desgraça. Sejam devastados por causa da sua afronta os que zombam de mim, dizendo, bem feito, bem feito. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, o Senhor seja engrandecido. Na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e meu libertador. Ó meu Deus, não te demores. Aqui no verso 17 nós temos aí o resumo, né, da fé cristã, a síntese, né, da fé cristã. Quebrantamento, ou seja, humilhação e fé, arrependimento e fé. Esse é o caminho da fé cristã, né? Então eu quero trabalhar basicamente esses 4 pontos, né? E Davi aqui mais uma vez o cenário que nós podemos notar é justamente de ser afligido, né? Aflições vindo por todos os lados. E é exatamente isso que acontece também comigo e com você.
nós não estamos livres das angústias e aflições. E temos que nos lembrar que normalmente e inúmeras vezes nós estamos colhendo fruto dos nossos pecados. E este é o grande ponto que nós não vemos na maior parte das igrejas evangélicas em nosso país. Pouco se fala sobre isso, né? Em colher fruto daquilo que nós plantamos. Nós plantamos, então nós colhemos. E a grande diferença de Davi para os servos hoje, né, para os crentes hoje, é justamente que eles se acham tão fiéis a Deus como Jó. Muitos não conseguem enxergar os seus próprios pecados. E é claro, então, ficarão bravos com Deus. Davi, em inúmeras vezes nos Salmos, ele diz de maneira muito clara que ele está sofrendo justamente por conta dos seus pecados e ele não fica bravo com Deus. Pelo contrário, ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu estou sofrendo justamente por conta dos meus pecados, porque eu plantei isso. Mas estende da tua mão, tem misericórdia de mim, fortalece-me, me dê força para enfrentar essas angústias e aflições. Hoje, a cristandade moderna, como eles fazem? Eles ficam irados, ficam bravos com Deus, começam a decretar a Deus o que Deus deve fazer. Se esquecem que viveram longos e longos anos longe do Senhor, que plantaram muita coisa e que agora estão colhendo fruto dos seus pecados. E mesmo assim eles querem se levantar irados e bravos com Deus, né? Davi, mais uma vez, ele está mostrando que essas aflições têm a ver com os nossos pecados. Mas ele não para apenas aqui, ele diz que há uma solução, que há uma saída. E ele diz que a saída é a fé verdadeira e uma vida piedosa. E essa piedade, ela resulta dessa fé, desta confiança em Deus. Então, mesmo diante deste cenário de enfrentarmos inúmeras aflições e passarmos por inúmeras aflições justamente por conta dos nossos pecados, ele diz que há esse caminho de fé, da fé verdadeira, de buscar a Deus e de vivermos uma vida reta, santa e justa, né? Então, o primeiro ponto aí, como nós vemos aí do verso 1 ao verso 5, né? Ele diz, felizes os crentes em Deus. Ele diz, esperei confiantemente ou pacientemente. Quem confia, tem paciência. Quem confia em Deus, ele espera. Quem confia em Deus, suporta, seja quais forem as dificuldades, seja quais forem as adversidades, inclusive o tempo. E nós vemos isso inúmeras vezes nas Escrituras. Todos aqueles que confiavam em Deus, eles aguardavam em Deus, eles esperavam em Deus. Uma das palavras mais repetidas de maneira exaustiva nas Escrituras é justamente a espera. Espera em Deus. O nosso problema é que nós queremos as coisas para ontem. Talvez você entrou aqui nessa noite orando por algo, mas você esperava receber isso ontem. Deus não trabalha desta maneira. Deus não é o seu servo. Nós somos servos de Deus. Deus não está à sua disposição para fazer o que você quer, na hora que você quer e do jeito que você quer. Precisamos nos lembrar que nós o servimos, que Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. E nós somos seus servos, nós somos seus filhos. E nós esperamos e confiamos nele. Se você olhar para Josué e Calebe, 45 anos se passaram. E eles dizem, né? A nossa visão continua completamente inalterada. Ou seja, quem permanece 45 anos confiante, ou seja, com a sua esperança renovada? Só aqueles que confiam em Deus. Só aqueles que depositam em Deus a sua esperança. Porque esperar é cansativo. Se você fica 1 hora na fila do banco, isso é estressante, é cansativo. Isso nos traz angústia. Mas quando nós vamos para a Escritura, nós vemos que esta espera em Deus, em hipótese alguma, ela é cansativa. Tanto que Josué e Calebe disseram, 45 anos se passaram, desde que a promessa do Senhor veio a nós, e nós estamos da mesma maneira, o Senhor nos conservou. Nós não perdemos nada. Você olha para José, você olha para Abraão, você olha, por exemplo, para Zacarias e Isabel, como eu tenho pregado aqui em Lucas. Mais ou menos, os estudiosos estimam aí que eles oraram a Deus, pedindo a Deus por um filho, por mais ou menos 30 anos, pelo menos 30 anos. Eles já eram avançados em dias. Lembrando que eles eram um casal temente a Deus, fiéis ao Senhor. É justamente isso que Lucas vai dizer, né? Ele relatando sobre eles, que eles eram um casal temente a Deus, viviam uma vida reta, íntegra diante do Senhor, e mesmo assim eles estavam passando por este sofrimento, por esta angústia e por esta aflição. Imagine, né? Imagine ele, como um pastor dos seus dias, chegando e falando da bênção de Deus para aqueles que estavam ali, né? Como um sacerdote falando da bênção de Deus, né? Zacarias falando da bênção de Deus,
E lembrando ali do contexto, né? Uma mulher estéril naqueles dias era sinônimo de maldição. Imagine ele como um servo de Deus, chegando para falar das bênçãos de Deus e as pessoas olhando para ele, tipo assim, você está falando da bênção de Deus, se nem você tem a bênção de Deus? Parece que Deus não está te abençoando, e você falando da bênção de Deus, e eles eram extremamente fiéis a Deus. Tementes a Deus, diz a Escritura. Mas por longos e longos anos eles esperaram e confiaram no Senhor. E Davi está dizendo aqui que ele espera, porque ele enxerga quem ele é, fraco, extremamente debilitado. E muitas vezes nós não conseguimos esperar e confiar em Deus e aguardar em Deus, porque nós achamos que podemos alguma coisa. Achamos que somos fortes, o bastantes. Ou seja, que nós podemos resolver a nossa vida, né? Mexer alguns pauzinhos e tudo vai ser solucionado. Davi está dizendo ali, olha, a situação que eu me encontro é no fundo do poço. Eu estou como num lamaçal, ou seja, sem possibilidade alguma de sair por mim mesmo. Eu preciso de um socorro divino. Eu preciso de algo sobrenatural ocorrendo na minha vida, porque eu por mim mesmo eu não consigo. Essas duas figuras de linguagem que ele usou aqui, fundo do poço e lamaçal, dão justamente esta ideia de não poder sair sozinho. E no verso 17, ele diz de maneira muito clara, na verdade sou pobre e necessitado. Ou seja, ele expõe quem ele é. Ele enxergou, pela graça de Deus, quem ele era. E eu estou de mãos atadas. E assim somos nós. O grande problema hoje na igreja evangélica é que a psicologia, né, entrou de uma determinada maneira que as pessoas elas se consideram o máximo. E muitos pastores ensinam isso, né? Que você deve se esforçar e se dedicar e você poderá tudo que você quer. Isso é balela, isso é uma ilusão, isso é loucura. Você pode tudo que Deus quiser. O que Deus não quiser, você não pode. Com isso, não estou dizendo em hipótese alguma que você deve ser vagabundo, que você deve relaxar, que você não deve fazer nada. Tudo você deve fazer com excelência para a glória de Deus. Sempre faça o seu melhor, mas lembre-se, se Deus não fizer, você está perdido. Se Deus não abrir as portas, tudo está acabado. Nós dependemos dele. Só que a ideia moderna é que o homem é soberano, que o homem pode alguma coisa. Esse é tema de muitos sermões. Você se dedica e você chegará onde você quer. Dedique-se e você será o que você quer. Engraçado que isso vai na contramão das Escrituras. Paulo vai dizer em Efésios 2:1 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, nós éramos escravos do pecado. Essa é a linguagem bíblica para descrever o homem, que ele está extremamente limitado, que ele é extremamente limitado. Ele é escravo do pecado. Ou seja, o homem é escravo do ambiente que o cerca, que ele é escravo de forças malignas, que ele precisa de um Salvador. E se não for pela graça de Deus abrindo os nossos olhos, nós continuamos seguindo a manada, como a maioria faz. Eles não conseguem enxergar, eles seguem a manada. Se todo mundo está fazendo, vamos fazer. O homem é escravo, escravo do pecado, escravo do capeta, ele faz o que ele manda. Davi, meu irmão, ele não se vê como alguém livre. Davi ele não se vê como alguém extremamente poderoso, e isso nós vemos inúmeras vezes nos Salmos. Inúmeras vezes nos Salmos, Davi está ali prostrado diante de Deus. Mesmo Davi em seus momentos mais gloriosos, mesmo Davi naqueles momentos de glória, ele está ali prostrado diante do Senhor, trazendo e nos levando a dar glória a Deus, honrar o nome do Senhor. Jamais ele está rogando para si a glória, a fama, o sucesso. Pelo contrário, a todo instante ele aponta para Deus. Então ele não se vê como alguém forte, poderoso ou livre, mas como ele descreve aqui em sua linguagem, como alguém que está ali no fundo do poço, extremamente sem forças, limitados. E muitas vezes nós podemos nos encontrar assim. Talvez você esteja aqui nessa noite e se vê assim, sem forças, para vencer as enormidades da vida, as aflições, as angústias, as inúmeras tormentas que nós podemos passar. E aí talvez você esteja perguntando, há saída? Será se há alguma solução? Será se eu consigo encontrar algum refrigério? Se você se encontra desta maneira, sem forças para vencer, você está no caminho certo, só que você não pode parar aí. Porque, na verdade, se enxergar desta maneira, extremamente limitado, de mãos atadas, nós deveríamos nos enxergar assim todos os dias das nossas vidas. Mas, afinal de contas, nós não temos nenhum poder. Você não tem controle sobre nada.
Você não pode acrescentar um dia à sua existência. Mas infelizmente, todos nós aqui, sem exceção, todos nós, achamos que somos fortes o bastante. Achamos que somos bons o bastante. Que temos o poder e o controle sobre a nossa vida. Talvez você nunca caiu no leito de hospital. Se você cair no leito de hospital, você vai ver que você vai conseguir enxergar totalmente a sua limitação. Totalmente a sua fragilidade. Que você vai ver que você não tem o controle de nada, absolutamente de nada. E ali enxergamos a nossa miséria. Mas se você se encontra desta maneira, sem forças para vencer, você está no caminho certo. Só que você precisa dar o próximo passo. E o próximo passo é crer em Deus, é confiar em Deus, é depositar nele a esperança. Não é apenas se enxergar como alguém extremamente limitado, se enxergar como alguém totalmente dependente. Mas você precisa crer. Davi está dizendo de maneira muito clara, ele inicia o salmo dizendo: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Ele firmou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Confiança total no Senhor. E ele não para aí, né? No verso 5, né? No verso 3. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão isso e confiarão no Senhor. O contexto do Salmo é que ele está passando por inúmeras aflições, por muitas angústias, como ele diz aí no verso 12, né? Pois males sem conta me têm cercado. Ou seja, tem muitas aflições, muitas angústias, muitas tribulações. Então o contexto do Salmo é: Deus me livra dessas angústias. Deus me livra desses males. Deus está cuidando de mim. E ele diz que não apenas isso. Tudo isso será revertido para a glória de Deus. Né? Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, eles verão essas coisas, eles verão o que o Senhor está operando, o que o Senhor está fazendo em minha vida, e eles glorificarão o Senhor. Ou seja, será um testemunho. E isso todos nós, a nossa vida pode ser esse testemunho, com certeza. Né? As inúmeras angústias, aflições, tormentas que nós passamos, mas nós temos que continuar firmes, porque tudo isso será para a glória de Deus. Deus pode usar isso para que o nome dele seja exaltado. As pessoas olharão e então glorificarão a Deus por aquilo que ele operou, seja na sua vida, na sua família. Coisas que muitas vezes para nós foram angústias, aflições. Mas aqueles que estão de fora, isso, ao olhar para a sua vida, ao olhar muitas vezes para aquela angústia, para aquela aflição, para aquela tormenta que você está passando, e você continua firme, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, muitos olharão para isso e crerão em Deus, confiarão em Deus, glorificarão a Deus. Não é como nós vemos inúmeras vezes nas Escrituras, né, os servos de Deus, que sofreram horrores, e de repente, né, o reino de Deus só avança, né? O reino de Deus começa a avançar de uma determinada maneira porque as pessoas olharam aquilo e ficavam extasiadas, assim como os cristãos na igreja primitiva. Ora, foi um dos períodos que a igreja mais sofreu, mas a igreja foi um dos períodos também que a igreja mais cresceu. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas perderam suas vidas, suas famílias, seus bens, e o reino de Deus continuava avançando a todo vapor, sem rede social, sem muito recurso financeiro. Mas as pessoas ficavam chocadas. Por quê? Esses homens, como vai dizer Paul Washer, né? Nos 3 primeiros séculos, né? A grande esmagadora maioria dos cristãos sofriam a morte de cruz. E eles iam para a morte de cruz, ou seja, para a cruz, glorificando, cantando e adorando a Deus. Você acha que isso não chocava as pessoas? O cara está indo para a morte. Ele vai ser morto. E ele continua adorando a esse Deus. Então a Bíblia é a história de Deus vindo ao encontro do seu povo, que muitas vezes está ali oprimido e sem chance alguma de se salvar. E Deus vindo ao encontro deste povo, a maioria das vezes trazendo refúgio, livramento, socorro e refrigério a eles. Então nós temos que aprender a acalmar o nosso coração, né? Precisamos que Deus nos ensine isso. Acalmar o nosso coração, confiar e esperar com paciência. Mas afinal de contas ele garantiu que vai escutar a minha e a sua oração. Ele nos incentivou a orar, garantiu responder às nossas orações.
E lembrando que essas orações não devem ser para o seu deleite pessoal, mas tudo, né? Tudo no final deve ser para que Deus seja glorificado. Tudo nas nossas vidas. Tudo que nós pedimos, tudo que nós clamamos ao Senhor, não é simplesmente para nosso deleite. Né? Jesus garantiu que as nossas orações, elas estão ligadas, né, com a vontade do Pai. E essas orações serão respondidas. Né? Deus vai atender o nosso clamor. Segundo, a oferta que Deus quer, né, é sacrifício de justiça. Né? Como nós vemos aí no verso 6. Né? Tu não quiseste sacrifício nem oferta. Abriste-me os ouvidos. Não exigiste holocausto, nem oferta de expiação pelo pecado. E aí depois nos versos posteriores você vai ver, principalmente no verso 10, ele vai tratar aí sobre justiça. Né? Ele está dizendo que Deus não quer oferta. Mas não foi Deus que exigiu a oferta. Lembrando que Davi ainda está no contexto aqui do Antigo Testamento. Será mesmo se Deus não exigiu nenhuma oferta? Será se Deus não exigiu nenhum sacrifício? Nós precisamos nos lembrar que a oferta, ela apontava para a justiça. Né? Quando o animal, o sangue está sendo derramado ali, era justamente para cumprir a justiça exigida por Deus. E tudo isso apontava para algo infinitamente maior. Como João, ao olhar para Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquelas ofertas, aqueles sacrifícios, apontavam para um dia o Messias, que viria e realmente tiraria o pecado do mundo. E aqui, então, é claro, tinha todo esse símbolo, né? Mas esse símbolo, sem conteúdo, ele não significa nada. Da mesma maneira, se você usa um anel no dedo para simbolizar a sua aliança com a sua esposa, se não há conteúdo, ou seja, se não há amor, não adianta o anel. Não adianta nada você andar com um anel no dedo e trair a sua esposa todo dia. Ou seja, o símbolo perdeu-se o valor. Só há um símbolo, mas não há nenhum conteúdo. Não adianta você andar com um anel no dedo e espancar sua mulher 3 vezes por semana. Você carrega um símbolo, mas sem conteúdo algum. Ou seja, não significa nada. Da mesma maneira, não adianta você ter aliança e não ter amor, também não adianta nada. Você vir ao culto, mas não praticar a palavra de Deus. Não estar prostrado diante do Senhor. Isso não é apenas na quarta-feira ou no domingo. Vida cristã é todo dia. Ou seja, todos os dias nós precisamos estar prostrados diante do nosso Deus. Todos os dias nós temos que buscá-lo, todos os dias nós deveríamos nos alegrar em poder dobrar os nossos joelhos e orar a Ele. Sendo nós extremamente limitados, pecadores e falhos, olha a preciosidade, o privilégio que eu e você temos, de poder dobrar os nossos joelhos e orar a Deus, clamar ao Senhor, abrir o nosso coração, entregar a nossa vida, apresentar diante dele as nossas angústias e aflições. É um privilégio para mim e para você. Então, ele diz aqui que Deus ele quer sacrifício de justiça. E a justiça ela se manifesta por meio das obras. Ou seja, uma vida reta, santa, justa e piedosa, temente a Deus. Se manifesta por meio dessas obras e por meio da pregação do Evangelho, o anúncio da palavra de Deus, porque ele diz que não apenas se alegra com as grandes obras de Deus, com os grandes feitos do Senhor, como ele também ele tem prazer em fazer a vontade de Deus. E ele não para aqui. Ele diz: eu anuncio as boas novas. Ou seja, eu prego as boas novas. Eu levo a tua palavra. E é exatamente isso que eu e você temos que fazer. Deus nos transformou, Ele nos resgatou das trevas, Ele nos tirou, assim como Davi está descrevendo aqui, do lamaçal de pecado. E nós devemos pregar e levar a sua palavra, anunciar a sua palavra. Agora o terceiro ponto, né, que nós vemos aqui, ele clamando a Deus por misericórdia por conta dos seus pecados. Como nós vemos aí do verso 11 até o verso 13. Né? Senhor, não retires de mim a tua compaixão, teu amor e tua fidelidade guardem-me sempre, pois males sem conta me têm cercado. Os meus pecados me têm alcançado, de modo que não consigo ver. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, por isso meu coração está desanimado. Senhor, agrada-te em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Engraçado que Davi, assim como muitos salmistas, né, eles não hesitam, né, em confessar os seus pecados, em clamar a Deus por misericórdia. A todo instante, se você tem prestado atenção aqui na exposição dos Salmos, os salmistas estão fazendo isso, confessando os seus pecados,
clamando a Deus por misericórdia, clamando a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Inúmeras vezes também descrevendo que eles estão sofrendo justamente por conta dos seus pecados. Mas, meu irmão, na cristandade atual não há espaço para isso. Se você se lembra, no Salmo 38 e no Salmo 39, Davi descreveu praticamente as mesmas coisas. O que ele descreveu? Eu estou sendo alvo, objeto da ira de Deus. O homem segundo o coração de Deus está descrevendo isso. Eu estou sendo objeto da ira de Deus. E ele explica o porquê ele está sendo objeto da ira de Deus. Porque os meus pecados, por conta dos meus pecados, Deus está irado comigo. A sua mão está me esmagando. Essas são as palavras que ele está dizendo. Como flechas clavaram em mim. A ira de Deus, diz Davi. Só que hoje na cristandade moderna não há isso, né? Não há espaço para um Deus assim. Não há, né? Para eles parece que Deus se converteu. Né? Eles esquecem que Deus continua sendo o mesmo. O homem segundo o coração de Deus está dizendo, eu estou sofrendo justamente por conta dos meus pecados. Ele confessa os seus pecados e clama a Deus por misericórdia. Mas por que então que a cristandade atual, ela se vê como Jó? Ou seja, extremamente fiel. Eles não conseguem se enxergar como pecadores. Muitos não conseguem, em meio a tantos problemas, a tantas dificuldades que eles estão passando, de por um instante parar e se perguntar, Senhor, há pecado em mim? Senhor, eu estou vivendo debaixo de pecado? Será que eu estou vivendo de forma deliberada no pecado? Por isso eu estou sofrendo? Eles não conseguem orar, Senhor, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Constantemente nas Escrituras, quando havia o sofrimento, essa era uma das primeiras orações a se fazer. Senhor, será que eu estou pecando? Não tenho enxergado? Será que eu estou pecando contra o Senhor? Mas hoje não há espaço. Hoje as pessoas se acham extremamente fiéis. Se consideram como Jó. E talvez você esteja se perguntando, mas por que eles se acham e se enxergam como Jó? Sabe por conta do quê? Por conta da pregação moderna. Porque a pregação de hoje não expõe o pecado de ninguém. Pelo contrário. É uma pregação centrada totalmente no homem. Ou seja, o pastor, o líder religioso, hoje ele está preocupado em falar algo que agrade o seu público. Que as pessoas se sintam bem e elas voltem para suas casas. Mas é claro, antes delas voltarem para suas casas, elas possam contribuir. Então ele não pode pregar algo genuíno que confronta o meu pecado e o seu pecado. Eles estão fazendo de tudo para manter as pessoas presas ali em algo que vai trazer condenação a elas. Mas que vai trazer status, que vai trazer dinheiro, muitas vezes para a igreja. Porque se eu falo que você gosta, há uma grande probabilidade de você contribuir aqui. Se eu falo que você gosta, há uma grande probabilidade de você voltar. E o discurso que faz sucesso hoje, que avança a todo vapor, é esse discurso centrado no homem, que Deus vai realizar todos os seus desejos. Que você é a pessoa mais importante deste mundo. Que Deus tem um propósito na sua vida. Pastor, mas Deus não tem um propósito na minha vida? Tem, é óbvio que Deus tem. Mas você não é o centro. Você não é a última bolachinha do pacote. Como os líderes religiosos hoje nos querem fazer acreditar. Por isso que hoje nós vemos muitos expulsando demônio, mas nada de se arrependerem, nada de confessarem os seus pecados. A pergunta que eu te faço é, será se esses homens aqui dos Salmos, eles eram tão podres, né, e nós somos superiores a eles, ou será que eles enxergavam os seus pecados e nós temos uma grande deficiência, uma grande dificuldade para enxergarmos os nossos pecados? Eu prefiro ficar com essa segunda opção. Que nós temos uma grande dificuldade de enxergarmos os nossos pecados. Por isso, muitas vezes, não nos prostramos. Por isso, muitas das vezes, nós não confessamos os nossos pecados. Temos que aprender a confessar os nossos pecados. Por exemplo, o salmista vai dizer da inveja. Qual foi a vez que você orou confessando a sua inveja? Você estava com inveja de alguém? Seja um parente seu, seja um irmão. Qual foi a vez que você orou? Falou, Senhor, eu tenho percebido aqui, está brotando uma inveja. Meu coração está se enchendo de inveja. Não, mas nós não temos. Hoje os crentes não têm inveja. Impressionante. Ou será que nós não nos conhecemos? Arrogância? Petulância? Por último, né, no verso 14, né, em diante, para a gente encerrar. Sejam logo humilhados e envergonhados que procuram destruir minha vida. Voltem frustrados e sejam envergonhados que têm prazer com a minha desgraça.
Sejam devastados por causa da sua afronta os que zombam de mim, dizendo: bem feito, bem feito. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação: o Senhor seja engrandecido. Na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, tu és meu auxílio e meu libertador. Ó meu Deus, não te demores. Então, o que nós temos mais uma vez aqui diante de nós é o que nós vemos de Gênesis e Apocalipse. Essa certeza de que um dia os maus serão punidos e terá recompensa aos justos, né? E é por isso que nós temos que continuar fazendo o que é certo, independente se todos façam o que é errado, independente se a cultura diz que é errado, independente se o Estado diz que o que nós fazemos é errado. Ou nós obedecemos a Deus ou nós nos prostramos diante desses homens. Infelizmente, temos visto que eles querem seguir um caminho, né, onde seremos obrigados a nos prostrar diante deles. Aí então, nós veremos quem de fato teme a Deus ou não. Né? E servir a Deus quando tudo está tranquilo é fácil. O duro é quando nós somos, né, ameaçados, confrontados. Será que vamos ficar com a palavra de Deus? Ou será que queremos poupar a nossa própria vida? E lembre-se, né, mesmo se o pior cenário for a morte, ou prisão, ou qualquer outra coisa, nós estamos fazendo o que Deus ordenou? Se nós estamos fazendo o que Deus ordenou, podemos descansar. Podemos ficar em paz. E lembrando que neste mundo, mesmo que muitos desses homens safados, eles escapem diante do reto juízo e no grande dia, ninguém escapará do nosso Senhor. E é isso que ele está dizendo. Os maus serão humilhados e aniquilados. Os crentes se regozijarão. E ele termina dizendo, né? Na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ou seja, eu sou fraco, extremamente limitado, mas eu confio em Deus. Isso aqui é o resumo da essência cristã. Humildade e fé. Ou seja, arrependimento e fé. Prostrar-se diante do Senhor, arrependermos dos nossos pecados, arrependermos e mostrarmos, né, confessarmos os nossos pecados diante do nosso Deus e crer em Cristo Jesus. Como ele foi categórico ao dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse que ele era mais um dos caminhos. O único caminho para a salvação e para a vida eterna não é Maria, não é Buda, não é Alá, não é o seu dinheiro. Não são as suas contribuições, não são as suas boas obras, porque nós não temos. A única certeza e o único caminho de volta para casa é por meio de Cristo Jesus. Porque ele foi o único que pagou o preço exigido por Deus na cruz do Calvário. Ele cumpriu a exigência em sua totalidade. E é por isso que ele garantiu. Eu paguei o preço. Ele deixou a sua glória e veio até nós, porque nós jamais poderíamos subir até ele. Então a nossa dependência é dele. E então, arrependimento e fé. Arrependimento e fé em Cristo Jesus. Esse é o caminho de volta para casa. E esse é o resumo aqui da essência da fé cristã. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos faça enxergar quão limitado nós somos, o quão fraco nós somos, o quanto nós precisamos do Senhor. Que Deus nos ajude e nos dê graça. Vamos ficar.